Nesse vídeo eu vou mostrar para você na prática o que são e como utilizar os operadores matemáticos e comparativos no Excel. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Júnior Dalla Pria, ensino Excel do zero ao avançado para você se destacar no mercado de trabalho. É a primeira vez que está chegando aqui em nosso canal e gostaria de continuar recebendo mais dicas como essa? Então já se inscreva aqui no nosso canal e clica no sininho para não perder nenhuma dessas dicas e aulas que postamos aqui semanalmente. Então vamos fazer juntos? Decidi gravar esse vídeo para tirar uma dúvida e para mostrar para as pessoas, principalmente quem está começando a trabalhar com Excel, quem está precisando começar a aprender o Excel e tem medo. Eu digo medo porque muitas pessoas confundem o Excel com uma calculadora. O Excel, ele não é uma calculadora. O Excel, ele é uma planilha eletrônica. E eu já vi, eu tenho presenciado muitas pessoas, muitos indivíduos comentam comigo que eu tenho medo de aprender Excel, de tentar usar o Excel porque eu sou ruim em matemática. Eu tenho muita dificuldade em matemática. E é por isso que eu estou gravando também, né? Um dos principais motivos que eu estou gravando esse vídeo é para desmistificar o Excel. É para te quebrar esse mito de que o Excel é só para cálculos, tá? O Excel, ele na verdade, ele vai executar os cálculos, ele vai desenvolver as fórmulas e funções que nós criarmos. Então, para você que tem medo de aprender Excel, que tem vontade de aprender, mas tem medo porque talvez tem dificuldade com matemática, é o Excel que vai fazer as contas para nós, não somos nós que vamos fazer a conta. Ele vai executar o cálculo. Nós precisamos apenas elaborar a fórmula. Nós precisamos falar para o Excel, Excel, faça essa soma. Excel, faça essa subtração. Ache a média para mim. É isso, eu preciso me comunicar. E para me comunicar com a planilha, com o Excel, para ele saber o que eu estou querendo fazer, eu preciso fazer as fórmulas. E para fazer as fórmulas, eu tenho que utilizar os operadores. E é por isso que eu estou gravando essa aula, para mostrar para você, para te apresentar os principais, né, todos os operadores e os principais que a gente usa no dia a dia, operadores aritméticos. Então nós temos os operadores matemáticos e os operadores comparativos. Por exemplo, para o programa identificar que você quer fazer uma soma, você vai ter que colocar o operador de adição. O sinal que representa a adição é o sinal de mais. Então você colocou o sinal de mais, vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui para você poder ver melhor, né? O subtração, o sinal que representa, o caractere que representa a subtração é o sinal de menos. Até aqui não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe que o sinal de mais é para somar e o sinal de menos é para subtrair. Agora, quando você quer multiplicar, na planilha, no Excel, nós vamos utilizar o asterisco. Então, toda vez que você quiser fazer uma conta de vezes, você quiser fazer uma multiplicação, você vai colocar o asterisco. O sinal de divisão é a barra. Então, a barra, ela representa o sinal de divisão. Aí eu quero dividir 10 por 5. Então, você vai colocar 10 barra 5. Então, ele vai saber que você quer dividir. Eu quero multiplicar 2 vezes 4. Então, você vai colocar 2 asterisco 4. E assim ele vai saber. E quando a gente precisa fazer uma potenciação, né? Faça o número 2 elevado, qual é o valor da potência, né? 2 elevado à quinta potência, quanto que daria? Então, o símbolo que representa a potência, a potenciação, é o acento circunflexo. Em cada teclado, notebook, computador, ele pode estar em um local diferente. Tá? Então eu tenho, dependendo da máquina, da marca, do equipamento que você está utilizando, ele pode estar em algum local do seu teclado. Então é só procura aí onde que ele está, sinal de asterisco. E como que você faz para colocar o asterisco aqui? Porque eu vou segurar aqui o Shift, vou apertar a tecla do asterisco e ele não apareceu. Eu preciso dar um espaço. Aí sim. Então, mais uma vez, repetindo, porque se você colocar o asterisco, eu vou colocar o asterisco, ele já aparece, certo? Agora, quando você quer colocar potenciação, por exemplo, 2
elevada à quinta. Então você vai... geralmente você vai observar que na tecla do teclado, o circunflexo ele está na parte superior, como se fosse uma letra maiúscula. Então você segura o Shift, aperta a tecla que tem o acento circunflexo. Agora você precisa dar um espaço para depois colocar o 5. Seria assim, tá? Interessante a gente ir fazer bem detalhadamente para você poder conseguir acompanhar comigo quando você for fazer na prática, tá bom? Então o sinal que representa potenciação é esse símbolo o caractere do acento circunflexo. Então quando você colocar esse caractere, ele sabe que você quer somar. Quando você colocar esse operador que a gente chama, ele sabe que é uma subtração. Asterisco é uma multiplicação. Barra é uma divisão. E o acento circunflexo é potenciação. Fazer cálculos com potência. Valores elevados a n potências, né? Outra coisa, às vezes nós vamos fazer comparativos aqui no Excel. Então você pode perguntar para ele assim, para ele verificar se 5 é maior do que 3, ou 2 é menor do que 8, se 10 é igual ou maior a 10. Então quando você precisa pedir para ele analisar fazer esse tipo de análise, então nós temos que usar os operadores, tá? E tal qual, para fazer comparação, eu vou utilizar, olha, quando eu quero falar para ele analisar se um número é maior do que outro, você vai colocar o sinal de maior, tá? Esse é o sinal de maior. Você pode ver que nós temos o sinal de maior, então ele vai entender, quando você coloca esse caractere, ele entende que você está perguntando, está pedindo, né, para ele verificar se determinado número é maior do que outro número. Agora, se você quiser pedir para ele verificar se um número é menor do que o outro, então você vai colocar... vou dar um Enter aqui, você vai colocar ao inverso. Como que eu sei qual desse aqui é maior e menor? Eu vou passar uma técnica agora, vou dar uma dica para você que eu aprendi lá no primário, quando eu estava estudando... não sei, em primeira, segunda, terceira, quarta série, ensino fundamental. A professora de matemática, ela falava pra gente assim, quando você fizer esse símbolo, quando você segurar, fazer com a mão direita, é o sinal de maior. Quando você fizer com a mão esquerda, é o sinal de menor. Tá? Então não tem como você errar agora. Faz com a mão direita, olha para que lado que tá. Aí então você vai no teclado, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Quero maior do que? Faz com a mão direita. Olha para que lado que ele está mostrando. Então você vai, talvez, como eu estou filmando, talvez você está vendo meio que invertido aí, mas é só você fazer com a mãozinha direita aí. Então aqui, esse é o sinal de maior. Menor com a mão esquerda. Para que lado que está? Está para o lado esquerdo. Então agora você já está falando para ele verificar se o número é maior ou se é menor. Agora quando a gente precisa pedir para ele identificar se determinado número é maior ou igual a outro número, então você vai colocar maior ou igual. Quando você coloca esse símbolo de maior e o igual junto, ele está entendendo isso. É para verificar se determinada célula contém um valor que é maior ou igual ao que está em outra célula. Tá? Menor ou igual a. Então você vai colocar invertido, menor ou igual a. Diferente de. Às vezes a gente precisa saber. Olha, por exemplo, se o conteúdo da célula A1, que está na coluna A, na linha 1, for diferente de zero, quer dizer, a gente colocou alguma informação. Então, se for diferente de zero, você pinta de vermelho, azul. Agora, se não for diferente de zero, quer dizer que é igual a zero. Então você pinta de vermelho. E assim a gente vai conversando. Isso é uma função, né, que nós estamos desenvolvendo. Agora, quando você vai pedir para ele verificar se determinado conteúdo é maior ou igual... é diferente de... Então você vai fazer assim. Vai colocar um para o lado, outro para o outro. E o Excel ele entende que você está querendo que ele verifique se algum valor é diferente de outro valor. Agora, quando você quer que ele verifique se é igual a, você coloca o sinal de igual. Então, esses são os operadores matemáticos e os operadores comparativos no Excel, tá? Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer na prática aqui. Deixa eu selecionar, agora eu vou copiar, Ctrl C, eu vou pular uma linha e vou dar um Ctrl V. Pronto. Aí ele já observa que eu copiei, né? Eu dupliquei esse aqui. Deixa eu apagar esses operadores, tá? Então agora, por exemplo, quando eu quero fazer uma adição, eu quero somar, por exemplo, 2 mais 2. Então seria 2 mais
2. Então já ficou. Aí você pensa aí, nesse momento você deve estar olhando que ficou 2 mais 2 e deve estar pensando, mas o Excel não soma? O Excel não está aqui para fazer, para executar para nós, como o professor estava comentando no início da aula? Sim, só que para o Excel entender, para o programa entender que você quer que ele realmente execute esse cálculo matemático, essa operação aritmética, você precisa colocar uma informação para ele saber que é para fazer, para executar. Deixa eu dar um delete. Então, sempre que você quiser que ele execute algum cálculo que você está estruturando, você vai clicar na célula. Observe que aqui ó, ficou C15, tá vendo aqui em cima? Essa é a barra de fórmula. Aqui nessa barra de fórmula está em branco porque não tem nada aqui, ó, mas eu estou na coluna C, na linha 15. Então, se eu clicar aqui onde tá escrito potenciação, aqui do lado, ó, observa que está na B19, está escrito potenciação. Então é assim, né? Então, quando eu quero fazer o cálculo aqui, eu quero somar 2 mais 2 mesmo. Então, dê um clique nessa célula. Agora eu coloco o sinal de igual. Deixa eu só... Está centralizado, deixa eu tirar aqui. Para você poder entender melhor. Deixa eu tirar o centralizado aqui também. Então, olha só. Para o Excel entender que você quer que ele realmente some, não é só para mostrar, então você põe o sinal de igual. Essa célula acabou de se transformar em uma calculadora. E ele vai fazer a conta, o cálculo, a fórmula que você criar aqui, ele faz. Ele executa e te dá o resultado. Tá? Então, igual, agora eu coloco 2 mais 2. Quando eu der um Enter, ó, vou dar um Enter. 2 mais 2 é 4. Muito bem. Agora eu quero subtrair. Então, vamos lá. Igual 6 menos 2. Quando eu der um Enter, ele vai me mostrar. 6 menos 2 é igual a 4. Beleza, agora eu quero multiplicar. Vamos fazer uma multiplicação. Então vamos colocar o sinal de igual 2 vezes 2. Quando eu der um Enter, 2 vezes 2 é igual a 4. Olha, isso aqui eu estou fazendo para ficar batendo bonitinho e tal, mas se você colocar lá 2 vezes 9, ó, 2 vezes... O que eu acabei de fazer aqui? O que eu acabei de fazer aqui? Mostrei para você que dá errado se não colocar o sinal de igual. Lembra que eu acabei de dar esse alerta? Olha só que cabeça minha. Igual 2 vezes 9. Quando eu fizer 2... Agora, quando eu der um Enter, ó, 2 vezes 9, 18. Igual... Eu quero que fique tudo bonitinho. 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, divisão. Igual 8 dividido por 2, ó, 4. E a potenciação, ó, eu quero fazer um cálculo, uma potência que me deu o resultado 4, porque me deu vontade de fazer todos os resultados saírem aqui como 4. Né? Então, qual é o número que elevado à potência tal dá 4? É 2. Então, olha só. Igual 2 elevado à segunda potência, 2 elevado a 2 é igual a, deixa eu dar um Enter, 4. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, a multiplicação. Né? Dá 2 cliques aqui, 2 vezes 2 é 4. Então, 2 elevado à segunda potência é igual a 4. Agora, se eu fizer, deixa eu dar um delete aqui, 3 elevado à quinta... Multiplicação não, né? Igual 3 elevado à quinta potência, 243. Tá vendo? 3 elevado à quinta é igual a 243. É a mesma coisa que se a gente fizesse isso aqui, ó. 3... Deixa eu fazer aqui embaixo, aqui, um embaixo do outro para ficar bacana, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? É a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. 3 elevado a 5 é igual o 3 multiplicando por ele 5 vezes. Vamos fazer o teste? Eu gosto de fazer e tirar a prova dos 9, fazer a prova real, né? Então vamos lá. Igual 3 vezes. Aí eu clico no 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou dar um Enter. 243. Tá vendo só? Então, realmente, mas não fica mais prático você fazer esse cálculo aqui, ó, igual 3, circunflexo 5, e ele já faz automaticamente. Tá? Olha só, se eu fizer 3 elevado à sexta e colocar mais um 3 aqui, agora eu tenho que vir aqui também, né? Clicar 2 vezes,
vezes o sexto número 3 aqui, ó, 729, 729. Então é por aí. Muito bom, tá? Agora, o interessante aqui, quando a gente faz comparativos, ele vai falar pra gente se é verdadeiro ou falso. Então você está falando para ele, olha, verifica aí, por favor, se 2 é menor do que é maior do que 5. 2 é maior do que 5? Não. Então ele vai olhar e vai ver que não é e vai falar pra gente que isso que você está pedindo para ele verificar é falso. Então o resultado que ele traz quando faz a comparação sempre vai ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Então olha só, vamos fazer aqui agora utilizando esses operadores comparativos. Igual, vamos pedir para ele verificar se 2 é maior do que 3. 2 é maior do que 3? Não. Deixa eu dar um Enter. Falso. Então olha só, 2 não é maior do que 3. Então ele viu que não é e trouxe o falso. Outra coisa, agora menor do que igual, vamos colocar aqui, ó. 5 é menor do que 3? 5 é menor do que 3? Enter. Falso. 5 não é menor do que 3. Agora, maior ou igual a? Então, ó, igual. 4 é maior ou igual a 4? 4 é maior ou igual a 4? Agora ele me deu verdadeiro. Por quê? Ele não é maior do que 4, mas ele é igual. Então, ou uma situação ou outra. Ele começa... Se é uma comparação, né, ele, a partir do número 4 em diante ele dá verdadeiro. 1, 2 e 3 é menor do que 4, então ele daria falso. Tá? Menor ou igual a. Então nós vamos fazer aqui, ó, igual. 4 é menor ou igual a 6? 4 é menor ou igual a 6? Verdadeiro, ele é menor, não é igual a 6, mas ele é menor do que 6, então tá verdadeiro. Ele analisa essas duas informações. Agora, diferente de, olha só aqui, ó, igual, 5 é diferente de 2? Verdadeiro, 5 é diferente de 2. Agora, se eu colocasse aqui, ó, 2 cliques, 5 é diferente de 5? Falso, porque 5 ele é igual a 5, né? Agora aqui, igual 2 é igual a 2? Verdadeiro. Tá vendo só? Então, esse é o grande pulo do gato do Excel para quem está começando. Esse é a base, esse é o alicerce. Com você entendendo isso, que os operadores matemáticos, né, os operadores aritméticos são adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, você consegue fazer qualquer tipo de fórmula, criar fórmulas, fazer cálculos. E também o Excel ele faz muita análise, a gente utiliza muito ele para fazer análise e trazer um parecer para nós e executar as operações, né? Então nós sempre vamos estar pedindo, quando formos fazer comparativos, ó, nós vamos estar pedindo para ele verificar se algum valor é maior do que outro, ou se é menor do que o outro valor, ou se ele é maior ou igual, ou se ele é menor ou igual a, ou se ele é diferente de, ou se ele é igual. E com isso a gente consegue fazer qualquer tipo de contas. No ensino médio a gente fala muito sobre, estuda muito, aprende muito e fala sobre faz muito em matemática. A fórmula de Bhaskara, por exemplo, não tem aquela fórmula de Bhaskara? Tá? Você pega aquela fórmula e aí você adapta ela aqui. Então você vai estruturar e ele vai trazer os resultados. Então agora eu quero fazer um exercício prático com você, tá? Eu deixei algumas colunas ocultas aqui, pode ver que da coluna G ele já pulou para a coluna I, e eu vou trazer novamente, eu vou reexibir essas colunas que eu deixei ocultas aqui. Para isso eu posso fazer da seguinte forma, eu vou selecionar, vou dar um clique na letra G, segurar apertado o botão esquerdo do mouse e arrastar para a coluna I. E eu posso agora, por exemplo, clicar com o botão direito aqui dentro e reexibir. Tá vendo que ele já traz todas as colunas que eu tinha deixado ocultas aqui. Vou dar um Ctrl Z, porque eu tenho uma outra alternativa. Ó. Pode ver que o mouse, quando ele para entre a coluna F e a coluna G, ele vira um risquinho preto com duas flechinhas, uma para a esquerda e uma para a direita. Quando eu paro aqui, observa que ele já aparece dois risquinhos ali, quer dizer que tem uma coluna aí oculta para você reexibir. Então você seleciona as duas colunas, para com o mouse onde ele ficar nesse formato com dois risquinhos, né, no meio, e dá dois cliques aqui, ó, 1, 2.
e aí ele já vai trazer automaticamente para a gente aqui. Então olha só, vamos fazer uma conta, vamos resolver esses probleminhas aqui, vamos voltar à nossa operação aritmética clássica, né, que eu acabei de mostrar para você como utilizar, né, aqui, como desenvolver aqui no Excel. Então olha só, problema básico aqui, resolução. Deixa só eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho da coluna aqui. Tá. Problema básico aqui para a gente resolver. Eu tenho 5 balas, comprei mais 3. Com quantas balas eu fiquei? Eu tinha 5, tenho que somar mais 3, né? Igual 5 mais 3. Enter. Agora eu fiquei com 8. Você viu que eu já fiz a conta? Ó, igual 5 mais 3. Agora eu estou com 8. Segundo problema. Tenho 10 balas, comi 7. Com quantas balas fiquei? Então, igual, eu tenho 10, comi, então menos 7. 10 menos 7, enter, sobraram 3, fiquei com 3. Tenho 6 balas, comprei 6 vezes a quantidade que tenho, né? Quantas balas eu comprei? Eu tenho 6 balas e comprei 6 vezes essa quantidade. Então, é uma multiplicação, igual 6 vezes 6. Enter. Agora eu comprei 36 balas. Né? Tenho 6 e comprei 6 vezes essa quantidade, comprei 36. Tenho 20 balas, dividi essas balas entre 4 amigos. Quantas balas cada um ganhou? Então, igual 20 dividido por 4. Enter. Cada um ganhou 5 balas. Tá? Então aqui nós já fizemos conta de adição, subtração, multiplicação e divisão. São os operadores aritméticos que nós estávamos mostrando para você. Agora vamos fazer alguns probleminhas utilizando os operadores comparativos. Né? Então, olha só. 25 é maior do que 15? Será? Vamos perguntar para o nosso programa Excel. 25 é maior do que 15? Isso é verdadeiro ou é falso? Então, igual 25 é maior do que 15. Enter. Verdadeiro. 25 é maior do que 15. Beleza. 30 é menor que 60? Igual. 30 é menor do que 60. Enter. Verdadeiro. Muito bom. 8 é igual a 8? Igual. 8 é igual a 8? Enter. Verdadeiro. 20 é menor ou igual a 10? 20 é menor ou igual a 10? Então, ó, igual. 20 menor ou igual a 10? Falso. 20 é maior, né? Então, quando você pede para ele verificar se 20 é menor ou igual, ele vai falar que é falso. 30 é igual a 29? Então, vamos lá. Igual. 30 é igual a 29? Falso. Né? Agora, se eu estivesse perguntando aqui, 30 é maior do que 60? Igual. 30 maior do que 60? Aí ele daria falso. Tá vendo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Outra coisa, quanto é 3 elevado à quinta potência? Então, vamos lá. Igual 3. Aí você vai colocar o asterisco. Elevado à quinta potência é 243. Lembra que eu fiz aquele teste? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes vai dar 243. Isso é cálculo de potência, potenciação. Então esses são os operadores matemáticos e os operadores comparativos. E a gente usa isso praticamente todo dia. Toda planilha que você for elaborar, você vai precisar desses operadores. Todo cálculo que você for estruturar, você for montar, você vai precisar. Então, assiste esse vídeo quantas vezes você achar necessário, volta, assiste de novo, tira essa dúvida, anota, tá? Pratica, e para você já começar a usar da maneira correta, montar as suas formas. Lembra sempre que precisa colocar o sinal de igual, né? Para você poder desenvolver os seus cálculos e fazer as suas comparações. Agora nós vamos para um exemplo prático da vida real. Tá? Eu trouxe uma planilha aqui onde nós vamos utilizar praticamente todos os operadores matemáticos e eu quero fazer depois um comparativo lá. Eu vou fazer uma função, que é a função C, onde eu vou usar
um operador comparativo desse aqui, tá? Então vou passar para a planilha número 2, mas antes me diz aí, tá gostando desse conteúdo? Você já conhecia todos esses operadores, os operadores matemáticos? Já sabia que existiam os operadores comparativos? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você está achando, se você já conhecia ou se é novidade, qual você achou mais interessante. E outra coisa, se você puder me ajudar a distribuir esse conteúdo para que eu possa chegar para mais pessoas, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas a utilizar o Excel, então curte aqui embaixo, além de comentar o que você está achando, qual desses operadores você achou mais que vai poder te ajudar mais no dia a dia, curte também, porque quanto maior o engajamento, a plataforma entende que o conteúdo é relevante, que as pessoas estão gostando e vai distribuir para mais pessoas. Dessa forma, eu consigo ajudar mais pessoas, assim como estou te ajudando. E também poderia também compartilhar esse vídeo, né, essa aula, essa dica, com algum amigo ou amiga ou colega de trabalho que está precisando de ajuda quando o assunto é Excel, tá? Então vamos lá? Vamos para um exemplo prático aqui agora. Planilha número 2 é um pedido aqui, uma venda, né? O pedido número 7, onde eu tenho use a descrição, o produto, o modelo A, modelo 1, modelo 2, poderia ser arroz, feijão, poderia ser notebook, desktop, teclado, mouse, os produtos, né? Aqui é só um exemplo. Perdão, vamos lá. Então, olha só, é uma venda que foi feita, o pedido número 7. Nós temos aqui o modelo 1, custa R$ 155, e o cliente ele vai querer levar 2, ele vai querer comprar 2. Eu posso selecionar isso aqui e centralizar, né? Olha só, ficou melhor. Então, aqui também, modelo 1, modelo 5, vamos centralizar para ficar bacana. Muito bom. O item, vamos colocar um negrito aqui também, e vamos colocar uma corzinha diferente aqui para dar um destaque. Tá. Se bem que nem destacou muito, né? Um destaque sem destaque não é um destaque. Pronto, agora sim. Então, olha só. Cliente. Ele quer o modelo número 1 do produto, custa R$ 155, ele quer ver quanto que dá 2, quanto que ficaria, quanto que custa 2. Então, eu vou multiplicar. Lembra da operação aritmética, os operadores matemáticos, o sinal de multiplicar, que é o asterisco? Então, olha só. Vou clicar na célula, igual. Eu dou um clique agora. Eu poderia fazer isso aqui, ó. 155 vezes 2, dá um Enter. Ele já mostrou que é 310. Mas se eu mudar aqui a quantidade para 3, ó, ele continua 310. E a nossa ideia aqui é automatizar a nossa planilha, né? Para quando a pessoa alimentar, quando ela colocar as informações, ele já faça os cálculos automaticamente. O que vai ser modificado somente é aqui, ó. Se o preço e a quantidade só, ele já vai atualizar. E depois o tipo, se é à vista ou a prazo também, que nós precisamos informar. Mas então, olha só, ao invés de eu digitar 155 vezes e o 2, eu vou fazer assim, deixa eu dar um delete, igual. Aí eu clico na célula onde está o 155, E6, coluna E, linha número 6, vezes 3. Então eu clico no 3, E6 vezes F6. Enter. Então vai dar 465. Eu posso copiar para baixo agora. A partir do momento que eu já fiz a coluna E vezes a coluna F, todas é a coluna E vezes a coluna F. Então eu posso copiar, eu posso clicar na célula, Ctrl C, clicar na célula de baixo e dar um Ctrl V, né? ESC, olha só, então ele já copiou. Mas não é o mesmo número? Não, ele está copiando o quê? Ele está copiando essa célula vezes essa. Então ele está fazendo agora 37 vezes 5, tá bom? Interessante. Olha só, agora ao invés de dar um Ctrl C e Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, linha por linha, já pensou se você tem 50 unidades? Fica mais difícil. Então, eu posso copiar. Eu posso também, além de dar um Ctrl C e um Ctrl V, quando eu clico em uma célula, é interessante isso aqui, ó. Quando você clica na célula, ela fica selecionada, ela está ativa, ela fica com um contorno em volta. Ó. A célula que eu clico, ele fica com esse contorno em volta. E no canto inferior direito, ele fica com um quadradinho, pretinho ali, ó, verdinho no caso aqui do meu. O mouse, ele é esse sinal de mais branco. Quando eu paro em cima desse cantinho, ele fica preto. Isso aqui é uma alça de preenchimento. Quando você clica aqui com o botão esquerdo, segura apertado e arrasta para baixo, ele copia tudo para baixo. O que está nessa célula, ele copia para baixo. Ué, mas não aconteceu nada? Não. Por quê? Porque aqui não tinha nada, não é? Agora, quando eu clicar aqui, ó, aqui tem uma fórmula. É a coluna E da linha 7 vezes a coluna F da linha 7.
Quando eu copiar isso, ele vai fazer a E vezes a F, a coluna, mas vai pular linhas. Então, ó, cliquei na célula, agora eu venho aqui no canto, né, nossa alça de preenchimento inferior direito, aperta, segura apertado e arrasta até embaixo. E ele já vai fazer automático. Olha, tá vendo? Ah, o modelo 5 é R$ 39,90, compraram 10 e deu 399. E se eles comprarem 11? Aí vai dar 438. Então está automatizada. Agora o cliente ele tem a opção de pagar a prazo ou pagar à vista. Se o cliente pagar a prazo, ele vai ter um juro, ele vai pagar um juro de 5%, ele vai ter um acréscimo de 20%. Se ele pagar à vista, ele tem um desconto de 4%, certo? Então ele vai pagar menos. Então vamos lá, qual é o valor do desconto então? Se a venda for a prazo, nós vamos ter que fazer 465 reais vezes 5%. Vamos lá, igual. Aí eu clico aqui ó, no 465 vezes, eu vou colocar aqui ó, 5%, tá? 465 vezes 5%, eu vou dar um Enter. O juro será de R$ 23,25. Vou fazer mais um. Cliquei na linha de baixo, na célula de baixo, igual. Aí eu clico no 185 vezes 5%. Aí aqui eu já vou pagar R$ 9,25 de juro. Eu vou copiar para baixo agora. Ó. Apertei, segurei apertado, arrastei até na última. Então essa última, o modelo 5 aqui custa R$ 39,90. Vamos falar que custa R$ 59,99. 11 itens, se comprar 11, vai dar 659. E se o cliente decidir pagar a prazo, ele vai pagar um juro, vai acrescentar um juro de R$ 32,99. Tá? Daqui a pouco, o valor final, nós vamos ver quanto é que dá. Se for a prazo, ele vai somar o juro, e se for à vista, ele vai descontar, ele vai dar o desconto. Mas eu já sei o juro de quanto que é para cada item, agora eu preciso descobrir também o valor do desconto. Então, olha só, igual, custa, o modelo 1 aqui custa 465, o total, né, deu 465 reais. Agora, se eu pagar à vista, eu tenho 4% de desconto. Então, vezes 4%, Enter. Ó, tem que tomar muito cuidado, viu, pessoal? Na hora de fazer, deu R$ 18,60. Tá certo, porque ó, vou dar 2 cliques, ó, eu peguei o valor total vezes 4%. Mas é muito comum, vou dar um delete aqui, às vezes na hora de fazer o cálculo, a pessoa vai lá, igual, aí clica no total unitário. Vezes 5%, aí daria um desconto de R$ 7,75, tá? Então, isso é tem que ter muita atenção, porque na célula que você clicar, ele entende que é ali que é para fazer a soma, tá? Executar o cálculo. Então, igual. Então, 475, que é o valor total, vezes, se for à vista, tem 4%, né? 4%, então o desconto vai ser de R$ 18,60. Vou copiar até embaixo, tá? Olha, o modelo número 4 custa R$ 140 reais, cliente comprou 3. Se ele comprar 3, vai dar um total de 420. Se ele pedir para pagar a prazo, vai ter que pagar um juro de R$ 21 reais. Agora, se ele optar por pagar à vista, ele vai ter um desconto de R$ 16,60. Nós já fizemos aqui uma conta de multiplicação, né? Multiplicação e multiplicação, correto? Agora nós estamos fazendo a multiplicação. Agora, daqui a pouco, né, nós vamos fazer aqui uma conta de mais e de menos também. Então vamos ver aqui, ó, e de dividir, mas vamos uma parte de cada vez. Olha só que interessante, tipo da venda. A venda ela vai ser ou a prazo ou à vista. Então toda vez, quem tiver, né, preenchendo alimentando essa planilha, colocando as informações, a pessoa vai ter que colocar se deixa eu colocar a letra maiúscula aqui. À vista ou a prazo? À vista ou a prazo? Você viu que agora há pouco eu estava escrevendo à vista e escrevi errado, né? Eu coloquei avisa. Então, tá vendo como a vista está correto e a avisa está escrito errado? É muito comum também acontecer erro de digitação. Quanto mais pressa a gente está no dia a dia, maior a chance de dar um erro de digitação. Então, se você não quer correr esse risco, é importante a gente limitar o acesso apenas de informações válidas aqui. Então, o que acontece? Nós vamos validar essas células aqui e ele só vai aceitar
quando a pessoa digitar a palavra certa, quando ela colocar à vista certinho, digitar certinho, à vista e a prazo. Dessa forma eu consigo fazer depois as minhas estatísticas sem o medo de estar deixando de somar alguma coisa por erro de digitação, e isso acontece muito. Então como que eu vou fazer para fazer essa validação? Vou criar uma tabelinha, um menu, uma aba suspensa que o pessoal chama, mas na verdade é uma lista de validação. Existem vários nomes, né? Menu suspenso, aba suspensa, barra de rolagem, depende de cada um, às vezes as pessoas dão um nome diferente, mas nós vamos validar. Então olha só, vou selecionar essas células. Agora eu vou vir aqui na guia de menu, do lado da página inicial, nós temos mais inserir, layout da página, fórmula. Eu vou vir aqui em dados, menu, dados, aí eu tenho aqui, ferramenta de dados, e eu tenho esse botãozinho aqui que quando você para ele mostra o nome, validação de dados. Então quando eu clico aqui no validação de dados, eu tenho a opção validação de dados. Dá um clique aqui e olha só, nessas células que estão selecionadas, o que nós estamos permitindo inserir aqui, qualquer valor. Você está vendo que está escrito aqui, qualquer valor? Então, você viu que eu escrevi avista, ele aceitou, eu escrevi avisa, ele aceitou. Então agora nós vamos criar uma lista aqui, eu vou clicar nessa barra de rolagem, vou selecionar a opção lista, tá? E eu vou aqui na fonte, eu vou falar para ele o que ele vai aceitar aqui. Ele vai aceitar à vista, eu coloquei a crase no A, tá? À vista, ponto e vírgula e a prazo. Tem que tomar muito cuidado para digitar certo também, tá? Se você, igual eu fiz aqui, colocar a prazo, assim, sem dar o espaço, ele só vai aceitar a prazo emendado lá. Isso dá uma confusão, tá bom? Então, muita atenção nessa hora. À vista, ponto e vírgula, a prazo. E agora eu vou dar... Então eu estou falando para ele que ele vai aceitar apenas o que tiver nessa lista aqui, e na lista vai ter a vista e a prazo. Ok. Olha só, deixa eu dar um clique aqui. Observe que eu cliquei nessa célula, já apareceu o menuzinho, a barra de rolagem aqui do lado, e quando eu clico ele mostra a vista e a prazo, que foi o que eu acabei de fazer, né? Então olha só, então o modelo 1, a venda é à vista. A modelo 2 eu vou escrever aqui, eu vou esquecer de colocar a crase, à vista, e vou dar um Enter. Olha a mensagem que ele me deu. Esse valor não corresponde às restrições de validação, ou seja, você digitou alguma coisa errada. Então você dá um cancelar, né? E aí você volta aqui, à vista. O modelo 3 vai ser a prazo, o modelo 4 à vista e o modelo 5 a prazo. Tá vendo que interessante? Então, na verdade, o modelo 1 não é à vista, não, é a prazo. Tudo bem, você clica aqui e muda para a prazo. Tá? O que acontece aqui agora? Vamos ver aqui. O modelo 1 custa R$ 155. O cliente está querendo levar 3. Ele perguntou quanto que vai dar. 3 unidades vai custar R$ 465. Aí você vai explicar para ele que ele tem a opção de pagar a prazo ou pagar à vista. Né? Então, se ele for pagar a prazo, ele tem 5% de juro que ele vai pagar. Então, de 465 ele vai pagar mais 23,25 de juro. Agora, se ele preferir pagar à vista, esses 465 vai ter um desconto de R$ 18,60, equivale a 4%. E aqui no valor final é isso. Olha só o que eu vou mostrar para você nesse momento. Eu vou fazer com você, nós vamos fazer uma operação comparativa. Nós vamos pedir para ele verificar que se a informação que está aqui, se a venda for a prazo, ele vai pegar o valor total e vai somar o juro. Tá? Então, se aqui tiver a prazo, ele vai pegar 465 mais R$ 23,25. Agora, se for à vista, ele vai pegar 465 menos 18. E o que nós vamos fazer é uma coisa que vai ficar automatizado na sua tabela, na sua planilha. Ele vai fazer sempre isso. Ele vai olhar se é a prazo, ele soma o juro. Se for à vista, ele diminui, dá o desconto. Tá? Então vamos lá. Eu cliquei na célula e eu vou usar a função. Agora eu vou usar a função. Aí você me pergunta, mas Júnior, qual a diferença entre fórmula e função? Isso que nós fizemos aqui, é uma conta, não foi uma conta? Nós fizemos uma célula vezes 5%, essa vezes essa. Nós não colocamos o igual, tanto vezes tanto. Nós estamos aqui criando fórmulas.
Agora, no Excel, existem algumas fórmulas prontas já. E essas fórmulas prontas recebem o nome de função. Então essa é a diferença entre fórmula e função. Fórmula é quando você vai elaborando ela passo a passo, e função é quando ela já tem uma fórmula pronta, salva para te ajudar. Tá? Então vamos lá, nós vamos utilizar a função se. Se, para comparar. Olha só aqui, tá vendo o que eu falei? Ó? Se aqui tiver a prazo, ele soma. Se tiver à vista, ele diminui. Se. Então aqui nós vamos colocar o sinal de igual, digitar se. Observa que já apareceu aqui embaixo, ele já sabe, já existe uma função realmente, que é a função se. Eu posso dar 2 cliques aqui, ou eu posso dar um tab, ó, eu vou apertar o tab no teclado. Observa que agora ele já apareceu, abriu o parênteses, e aqui ele tem a síntese aqui da função. Eu preciso dar algumas informações para ele saber o que eu quero fazer. Lembra que eu comentei no início desse vídeo que você tem que conversar com o Excel, você vai falar para ele o que é para fazer e ele vai fazer. Então como que eu faço para conversar? É utilizando as funções. Então aqui eu vou falar para ele qual é o teste que ele tem que fazer, se a resposta, se o valor for verdadeiro, o que ele tem que trazer, e se for falso. É assim, ó, bem tranquilo. Teste lógico. Então nós vamos falar o quê? Para ele verificar se o que está nessa célula é igual a prazo ou à vista. Certo? Então olha só, eu vou dar um clique aqui. Aí ele ficou J6, ó, que está na coluna J na linha número 6. J6 é igual... Aí eu tenho que abrir uma aspas aqui, porque eu não tenho número, né? Observe que agora nós escrevemos, nós digitamos. A prazo é um texto. E é uma coisa também comum de acontecer, as pessoas ficam preocupadas quando estão aprendendo, é que se for valores, ele soma. Agora, se for texto, dá problema. Então, para ele entender que agora nós vamos analisar uma palavra ao invés de um número, então você abriu uma aspas, aí vamos escrever aqui, se for igual à vista, fecha aspas. Então ele vai olhar, ó, o teste lógico nós estamos falando, verifica que se o que está nessa célula aqui é igual à vista. Né? Se for verdadeiro, então eu vou dar um ponto e vírgula. Agora eu dei o ponto e vírgula e ele passou para o valor se verdadeiro. Se for verdadeiro, eu quero que ele faça uma conta para mim. Eu quero que ele pegue o valor total desse produto e dá um desconto de R$ 18,60. Então, se for verdadeiro, quer dizer que é à vista. Porque ele está pedindo para ele ver se é igual à vista o que está aqui. Se for verdadeiro, quer dizer que é à vista. Então, se for à vista, ele vai fazer agora o seguinte, ó, 465 menos 18,60. Então vai pegar o preço total menos o desconto. Ponto e vírgula. Coloquei o ponto e vírgula, ele já passou para um valor falso. Então quer dizer, se for falso, quer dizer que é a prazo. Por quê? Eu gosto de voltar, né, sempre para tirar dúvida. Nós estamos pedindo para ele ver se o que está nessa célula é igual à vista. Tá vendo que aqui está a prazo? Então não é verdadeiro, é falso. Se for falso, eu não vou dar desconto. Eu vou somar o juro. Então eu vou pegar o valor do pedido mais o juro aqui, ó, R$ 23,25. Agora eu vou fechar o parênteses e já concluir. Deixa eu dar um enter aqui, ó. 488,25. Por quê? Ele pegou 465, ele viu que está escrito a prazo, então ele somou com 25. Agora, se for à vista, ó, deixa eu mudar aqui para à vista. 446, ó, a prazo. 488, ele somou, né, quando está a prazo, esse mais o juro. E quando eu mudo para à vista, baixou agora. Então, de R$ 465, ele vai pagar apenas 446. Então, ele está com desconto de 18%. Vou fazer mais uma vez com você, para depois a gente copiar, tá? Igual... função C, porque é uma operação comparativa que eu estou fazendo, então eu vou fazer um teste aqui. Ele vai verificar se o que está aqui é igual. Aí abre aspas e coloca à vista, fecha aspas, ponto e vírgula. Se aqui for à vista, o que ele vai fazer? Se for verdadeiro, ele vai pegar o total, o valor total desse item, menos o desconto, menos 7,40. Ponto e vírgula. Mas e se for falso? Quer dizer, se eu mudar para prazo aqui, ele não vai dar desconto, ele vai somar com um juro. Então ele vai pegar 185 mais o 9,25. Fechei o parênteses,
e vou dar um Enter. E aqui já deu, então, à vista, de 185 ele vai pagar 177, mas e se fosse a prazo, de 177, quando é a prazo, ele vai pagar 194. E é assim, tá? Então aqui nós já fizemos agora a função C, mas aqui eu estou diminuindo quando é à vista, estou somando quando é a prazo, então estou usando as funções aritméticas. Vou copiar aqui essa fórmula até embaixo. Então agora ele já está analisando se é a prazo, ele soma o juro, se é à vista ele dá o desconto. Então aqui é o total do pedido. Considerando o que está à vista, o que está a prazo, quanto que vai dar esse total aqui? Então eu vou somar. Eu poderia fazer igual esse, mais esse, mais esse. Vou fazer inclusive mais esse e mais esse valor? Poderia. Enter. Então dá 2.148,33. Delete. Mas eu tenho uma... Isso é uma... Ctrl Z. Isso que eu fiz aqui é uma fórmula. Eu somei todos. Agora eu tenho uma função, porque já pensou se são 100 unidades desse pedido? Dá um trabalho para você somar 100 vezes e corre o risco de você pular uma linha sem querer. Você tem uma função pronta, quer dizer, tem uma fórmula pronta que ele soma automaticamente. É a função soma. Então quando eu vou voltar aqui na guia de menu da página inicial. E aqui, ó, no canto direito superior, ó, os recursos de edição, eu tenho um botão com símbolo de somatória aqui, ó. E o primeiro item aqui é a soma. Então, dê um clique, observa que ele já fez um pontilhado, ó, no igual, ele já colocou a palavra soma, quer dizer, ele vai somar o quê? O que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses? K6, dois pontos, K10. O dois pontos quer dizer que é a sequência. Ele vai somar tudo que está dentro desse pontilhado que está aqui. Eu vou dar um Enter, 2.148. É assim. Agora, para a gente concluir, fechar com chave de ouro, nós vamos dividir, quando for a prazo, nós vamos dividir em 3 parcelas. Se for à vista, não. Se for à vista, é o valor mesmo. Agora, caso seja a prazo, o cliente pode optar por pagar em três pagamentos. Então, ele vai observar isso. Nós vamos usar a função C novamente, ele vai fazer o teste lógico, vai analisar e vai verificar o quê? Se o tipo de venda for a prazo, ele vai dividir o valor final do pedido por 3. Se for à vista, ele não vai colocar nada aqui, automaticamente. Então, nós vamos, vou dar um clique na célula, vamos utilizar a função C, igual C, e abre o parênteses. Qual é o teste que nós vamos fazer? Verificar se o tipo de venda é à vista ou é a prazo, no caso, né? Então, dê um clique na célula. Se o J6 for igual, aí eu abro parênteses e coloco a prazo, fecho, abro aspas, perdão, coloco a prazo e fecho aspas, tá? Sempre é bom lembrar que eu abri aspas aqui, escrevi a prazo e fechei aspas, porque é um texto. Ele está analisando se o conteúdo dessa célula é um texto. Se fosse um valor, se eu tivesse pedindo para verificar se esse valor é maior ou menor do que 20, aí não precisaria não, tá bom? Então lá, se o valor se o tipo de venda for a prazo, ponto e vírgula, se for verdadeiro, realmente é a prazo, então eu vou pegar esse valor final e vou dividir por 6. Então eu clico aqui no 488, dividido por 3. É 3, a nossa empresa divide em 3. Dividido por 3 pagamentos. Ponto e vírgula novamente. E se for falso, quer dizer, é à vista. Então não quero que coloque nada. Então eu vou abrir aspas, dar um espaço, fechar aspas. Agora eu fecho parênteses e dou um Enter. Olha só, 3 parcelas de R$ 162,75, porque à vista, aqui está o tipo de venda a prazo. Se eu modificar para à vista, olha só, tirou, não vai dividir. Né? Ele só vai dividir, ó, quando eu dou 2 cliques aqui, ó, a função está aqui. Só que eu falei para ele, né, não colocar nada se fosse à vista, só quando é a prazo. Ó. Então vou mudar para prazo novamente e ele já vai alterar. Agora eu vou copiar essa função para todas as células, para as demais aqui, para ele fazer tudo automático. Então eu vou na alça de preenchimento, no canto inferior direito da célula, posiciono o mouse, aperto com o botão esquerdo e arrasto até embaixo. Então aqui nós já temos 3 itens que estão a prazo, né? 3 modelos de produto, e nós já temos o valor das prestações aqui, das parcelas. Quanto que daria de parcela a prazo aqui? Então eu vou somar para ver quanto que deu o total a prazo. Temos que saber quanto foi à vista e quanto foi a prazo, não é? Então olha só,
Eu vou colocar aqui, vamos fazer automaticamente, vamos usar a função soma. Então vamos vir aqui na guia de menu da página inicial, aí no canto direito superior, ó, recursos de edição, botãozinho de somatória. Então eu venho aqui, ó, o primeiro item da lista é soma, cliquei, observe que ele selecionou só um item, só um produto, e eu quero somar todos aqui, né, a sequência. É só apertar, segurar apertado e arrastar do primeiro até o último. E agora eu dou um Enter. Então, R$530 é o total a prazo. E quanto que é o total à vista? Esse aqui, ó, é o total do pedido, 2.173, né? Então, vou colocar aqui, ó, total à vista. Total à vista. Então, eu vou pegar o total do pedido menos o total que é a prazo, né? Então, igual, clica aqui no 273,53, menos, aí clica no 530. Então, esse pedido em especial foi pago à vista R$ 1.642,62 e R$ 530,91 ficou a prazo dividido em 3 parcelas. E é assim que a gente faz. Observe que nós fizemos aqui operações aritméticas, né, matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, e usamos um dos operadores comparativos, que é a função C, onde nós pedimos para verificar se o valor é igual a. Poderíamos analisar se é maior do que ou menor do que, enfim. Me diz aí, gostou? Gostou do conteúdo? Você já conhecia todos esses recursos? Comenta aqui embaixo qual desses recursos que você acha que vai ser mais útil para você no dia a dia. E se não está inscrito em nosso canal ainda, já se inscreva para continuar recebendo. Clica no sininho também para continuar recebendo todas as aulas, as dicas, os vídeos que a gente posta aqui semanalmente, tá bom? E eu te encontro no próximo vídeo.